E aí, pessoal, tudo em paz? Como estão vocês? Estamos aqui para mais um encontro e vamos aprender um pouco hoje sobre a produção de logos, né? Mas antes eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre as referências históricas, de onde é que isso veio, como é que isso começou, não é isso? Então vamos tentar entender um pouco isso, certo? Então, as referências históricas que nós temos, as principais, nós vimos lá da Idade Média, né? Então, naquele período ali, não existiam as logos como nós temos hoje, mas existiam algo que a gente poderia chamar de marcações, certo? Que eram aquelas coisas que iam marcar de quem era o feudo, de quem era o exército, porque era muito complicado. Imagine só naquelas batalhas medievais, você conseguir identificar se o soldado era do seu lado, era do outro. Então, eles usavam os brasões de família para identificar quando era de um exército ou do outro. Então, naquelas lutas que a gente tinha, eles se identificavam pelas cores, não é isso? E pelos brasões de família. E aí nós temos, então, também nas cruzadas, que os exércitos cruzados utilizavam aquela bandeira dos cruzados, né, a referência da cruz, como identificando eles para diferenciar dos exércitos mouros. É interessante falar das cruzadas, porque quando se fala em logos, na identidade visual, é uma coisa que a gente percebe muito que se destacou bastante foi, de certa forma, a igreja, o cristianismo, porque a cruz, de certa forma, é uma logo, é uma identidade visual muito grande para identificar a questão da igreja, do catolicismo, do cristianismo, né? Mas ainda naquela época, na Idade Média, a gente tinha tudo isso dos exércitos, mas não só ali na Europa medieval, mas se a gente for ali para a Ásia, durante as dinastias chinesas, cada shogunato, cada casa ali das famílias orientais chinesas, que tinham seus feudos também, eles se identificavam por cores e também por brasões, que eram as famílias que dominavam na época, certo? E isso aí na Idade Média. E agora a gente vai dar um pulo. Vamos lá para, ainda da Idade Média, mas um pulo para outra realidade. Nós estamos agora falando sobre construtores, certo? Os construtores tinham marcas de construção que eles deixavam nas obras, e essas marcas de construção identificavam quem era o construtor, quem estava fazendo aquilo, né? Então elas eram bem visíveis, a gente conseguia identificar bem e através daquela marca saber quem era o construtor. Também foi nessa época que começou a nascer a questão da maçonaria, entre outras coisas. Aí a marca que as pessoas diziam que veio da maçonaria vem ainda dessa época das marcas de construção, certo? Que a maçonaria moderna só veio nascer mais adiante, lá para o século XVI, XVIII, mas já trazia coisas dessa época aí das marcas de construção, que de certas formas eram uma logo que identificava quem era o construtor daquela obra. E aí nós damos realmente um grande salto. Vamos para a Revolução Industrial, certo? Final do século XVIII, século XIX ali, quando se começa a ter uma revolução industrial, as máquinas, certo? E nós precisávamos passar a identificar quem produzia aquilo, porque as coisas começaram a ter uma facilidade de ter uma produção em massa, né? Antes, cada construtor, cada fabricante colocava sua marca, sua assinatura naquilo que ele produzia. Mas com a Revolução Industrial, com a possibilidade, então, da gente ter aí um grande número de coisas sendo produzidas, produção em massa, e principalmente quando a gente traz lá o grande Ford, não é isso? Que aí o Fordismo trouxe essa questão da produção em massa muito grande, e aí precisava de uma marca que realmente identificasse, que trouxesse uma identidade visual para aquela indústria. O interessante é que foi ali durante o século XIX que nasceu a primeira marca registrada, não é isso? Que foi uma logo, por incrível que pareça, de uma cerveja, a cerveja Bass, não é isso? Que era uma cerveja pale ale muito boa, certo? E aí eles registraram aquela marca do Triângulo, foi a primeira marca registrada, certo? Foi a deles. É interessante, isso é uma coisa que ficou para a história, não é isso? E para quem gosta de cerveja, então, saber disso é uma maravilha. Mas aí, qual é a importância de uma logo? Por que a gente fala tanto disso? Por que é tão importante? Será que a logo é mais importante que o produto e tal? Então, vamos entender um pouquinho sobre a importância da logo, certo? A logo, na verdade, a gente vai ter ela como a assinatura da empresa.
Então, quando você compra alguma coisa da empresa, seja um computador da Dell, certo? Seja um chocolate de alguma marca, Garoto, Nestlé, qualquer coisa que você compra, você vai ter ali a marca, que é a assinatura que vai dizer se é de qualidade ou não, pelo menos no entendimento de quem compra. Nós temos também que a logo, ela traz uma tradução visual da personalidade da empresa. Então, a logo, ela tenta representar aquilo que a empresa é. Então, ela vai traduzir de forma visual o que é a empresa. E ela é um gerador de identificação. Quando você olha, você já sabe quem é. Quando você vê, por exemplo, um celular com aquele Mzinho, você sabe se é da Motorola, se é com a maçãzinha, você sabe que é da Apple. Então, você consegue identificar o produto, a geração do produto, através da sua logo. E também ela serve como destaque, para destacar produtos iguais um do outro, certo? E também para transmitir uma certa qualidade de profissionalismo e credibilidade. Então, a logo ela tem essa condição de transmitir esse profissionalismo e também essa credibilidade. E agora a gente fica, logomarca ou logo? É uma briga grande que tem principalmente no meio do pessoal do design. O que é correto? É logomarca? É logo? O que é mais certo? É uma dúvida grande e a gente vai tentar sanar um pouquinho agora. Vamos lá. Logomarca. Para a gente entender, logomarca é uma palavra, pode dizer, uma invenção, né? Uma invenção nossa, uma invenção brasileira. Esse nome é um nome que foi criado praticamente aqui no Brasil, porque ele não existe em parte nenhuma do mundo. Até porque, se a gente for pegar as palavras que constituem o nome logomarca, logo significa significado. Do grego, logos, que significa significado. Enquanto que marca é uma palavra que vem do alemão e que significa também significado. Então, logomarca já é uma redundância, né? Mas acabou ficando no Brasil essa ideia de logomarca, 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 que hoje já é uma coisa que é presente. Então, a gente pode dizer que é uma coisa que existe sim. Apesar de que o pessoal que trabalha no design, principalmente o pessoal mais chique, não gosta dessa palavra, logomarca. Prefere logo, ou então logotipo, alguma outra coisa a gente vai ver mais adiante, mas logomarca é uma coisa que o pessoal não gosta muito. Apesar de que ela está presente até no dicionário Aurélio, que é um dos principais dicionários da língua portuguesa, e ele traduz logomarca como conjunto formado por letras e ou imagens com design que identificam e representam ou simbolizam uma marca. Então, se está no dicionário, é porque existe. Porque como a linguagem da gente ela é construída, então se construiu a palavra logomarca e está aí. Hoje em dia representa alguma coisa, quer queiram ou não os mestres do design. Mas e aí? A gente tem símbolo, logotipo, logo, marca, o que é cada coisa dessa, certo? Vamos começar a destrinchar cada uma delas aqui. Primeiro, símbolo. O símbolo é o desenho. É um desenho que vai simbolizar alguma coisa, certo? Por exemplo, o símbolo da Apple é aquela maçã com a mordidazinha. Você olha para ela, você já identifica a Apple. Então, é o símbolo da Apple. Como, por exemplo, o símbolo da Dove, aquele passarinho ali dourado, certo? É o símbolo da Dove. Assim como a gente tem o símbolo da WWF, aquela organização de defesa da natureza, que é aquele panda estilizado, muito, muito interessante. Os conceitos da Gestalt nele foram bem colocados, né? Então, o símbolo é o desenho em si, certo? E aí a gente tem logotipo. Logotipo, ela já é diferente de símbolo, ela vai ser a representação gráfica do nome da empresa. É um nome estilizado, então ele vai ter um estilo próprio que vai ser escolhido pela empresa, que vai representar a empresa. E a gente tem muitas empresas que utilizam de logotipos, como, por exemplo, a mais famosa, claro, a Google. A Google que hoje está presente em tantos cantos, mas ela tem essa representação gráfica do nome dela, apesar de que, dentro do conceito, ela criou um conceito tão grande que entra até na questão da marca aqui, da Google, que mesmo que não esteja estilizado dessa forma, mas só o conceito de cor dela já pega. Nós temos também a Coca-Cola, que leva também um outro logotipo, isso é formado apenas por letras, e ali a gente já identifica o produto, já identifica a marca, certo? E a gente tem a ideia de logo ou logomarca, que vai ser a junção de um símbolo com logotipo, ou mesmo a representação completa da marca da empresa. Isso é aquilo que realmente é a marca da empresa. Observe que eu utilizei aqui logo ou logomarca, respeitando, é claro, os new designers brasileiros que já utilizam essa nomenclatura de logomarca. Eu, particularmente, não tenho nada contra. A Dove, por exemplo, a gente tem um símbolo que é o passarinho, mas a logo dela é o passarinho mais aquele logotipo da Dove, que representa toda
a identidade visual da empresa. Assim como nós temos a Nestlé também, que tem aquele ninho de passarinho junto com o nome da marca. É até uma curiosidade sobre a Nestlé, que muita gente fica sem entender. A Nestlé produz chocolate, essas coisas tudo, e o que é que tem a ver esse ninho de passarinho? Porque do início da empresa, eles trabalhavam muito com a questão alimentar, a questão da alimentação infantil, né? Por isso tem o leite ninho, né, entre outros produtos de alimentação infantil. E aí, essa imagem desse ninho, com a mãe cuidando dos filhotinhos, dando comida aos filhotes, lembrava muito essa questão do afeto, do cuidado inicial, e ficou na logo da empresa. Agora, a marca. A marca, ela extrapola a questão visual, ela é uma ideia, é algo que está por trás da questão visual. Então, ela vai muito além da representação gráfica em si. Ela não é apenas aquilo que a gente vê, ela é aquilo que o que a gente vê representa. Então, ela vai ser toda a questão da identidade visual da empresa, de quando a gente vê, a gente identificar o que é aquela empresa. Então, a gente pode colocar a marca dentro das questões de identidade visual, porque quando a gente pega lá o conceito de identidade visual, ele vai nos dizer que é um conjunto de elementos formais que representam visualmente um nome, uma ideia, um produto, ou uma empresa, instituição ou serviço de uma forma geral. Então, a identidade visual é tudo isso que nos faz lembrar a empresa. É o que identifica visualmente a empresa e é o que ela vai usar nos seus produtos, é o que ela vai usar nas suas divulgações, na sua mídia, de uma forma geral. E aí, como a identidade visual, trago mais uma vez a Google, né? Tomar uma aguinha aqui porque ninguém é de ferro. Bom, a Google, certo? Que tem uma identidade visual muito grande, que é interessante que você olha, você está vendo aí o logotipo da empresa. Mas ele criou uma identidade visual dentro das cores que ele utiliza, de uma forma que mesmo que eu mude, como eles utilizam, por exemplo, os doodles, né, que comemorando alguma data, alguma coisa, mesmo que você consegue identificar, mesmo ele mudando, você identifica que ali é aquela empresa, você identifica, mesmo que seja um doodle diferente, você identifica que aquela empresa está ali, que ali é o Google, mesmo que as letras não estejam presentes, mas pela disposição das cores, você imediatamente identifica que ali é alguma coisa da Google. Isso é que é uma identidade visual forte. Não é isso? E a Google utiliza essa identidade visual em todos os seus produtos, seja no Chrome, seja lá nos aplicativos de foto, de identificação do local, no Drive, por exemplo. Você tem todos os aplicativos da Google vão utilizar essa identidade visual dessas cores, porque é uma coisa que identifica muito a empresa deles. Então eles conseguiram criar essa questão dessa marca através dessas cores. Não é isso? Que é o verde, o amarelo, o azul e o vermelho. Umas cores que têm um contraste interessante, mas que juntos conseguem passar uma identificação de alegria, uma coisa tão moderna, tão viva, que ficou no imaginário popular isso aí, certo? E aqui a gente vai tentar entender um pouco agora, pessoal, quais são os tipos de logo, certo? Vamos tentar entender os tipos de logo. Primeiro, nós temos logos que são textuais. As logos textuais, é claro, são as logos como são do tipo Old Marks, onde toda a logo é a marca da empresa, como da Subway, aí, certo? São marcas em que eu tenho aí o nome da empresa. Pode ser Letter Marks, onde eu tenho somente as iniciais do nome da empresa, como por exemplo a CNN, certo? Entre várias outras que utilizam também letter marks, ou também letter forms, quando eu tenho apenas uma letra representando a empresa, que é no caso, por exemplo, da McDonald's, tem também a Motorola, né? Que apenas uma letra representa a empresa. É claro que dentro de um estilo próprio, não é qualquer M que representa. Por exemplo, o M representa o McDonald's, mas também representa a Motorola. Só que o M de McDonald's é bem diferente do M da Motorola. E aí a gente vai ter também os tipos de logo do tipo símbolos, que podem ser pictóricos, como por exemplo a maçã. Então, pictóricos são aqueles símbolos que representam alguma coisa real. Eu olho, identifico que o objeto é aquele, identifico a empresa. Mas pode ser também abstratos, como por exemplo do Windows, certo? Que muita gente nem sabe que essa simbologia do Windows que eles utilizam é basicamente uma janela, a representação dos vidros de uma janela, mas está de forma abstrata e que você precisa um pouquinho de esforço para poder identificar. Mas é claro que é uma marca também bem produzida e que as pessoas conseguem identificar logo o que é aquilo. As empresas também podem usar logo da forma de mascotes, como por exemplo o Tigrão lá do Sucrilhos Kellogg's, certo?
Também pode vir da forma de texto e símbolo. Aí eu trouxe um exemplo da Toblerone, que é um dos chocolates que eu gosto muito. É isso que eles utilizam ali uma montanha, ao mesmo tempo que está ali o texto representando o que é aquilo. E pode ser da forma de emblema também, que é no caso aí a gente tem a cerveja Stella Artois, como a gente tem várias outras na Harley Davidson e várias outras empresas que utilizam também logos na forma de emblemas. Agora a gente tem logos que são dinâmicas. Por exemplo, a Nickelodeon utiliza muito essa questão de dinamismo, é quando a própria marca da empresa consegue mudar a logo e não perder a identificação visual, que a gente tem aí da Nickelodeon, como também tem o exemplo anterior que eu falei sobre a Google, né, que ele é uma logo muito dinâmica, tem identidade visual forte, que mesmo ele mudando, usando logos diferentes, formas diferentes, você identifica a empresa através daquele formato, daquelas cores, da distribuição de cores como eles fazem. Mas antes de falar mais um pouco sobre a logo, eu preciso dar uma pincelada aqui sobre formas na logo. Então, pessoal, as formas na logo é uma coisa importante, porque existe até uma disciplina chamada da psicologia das formas. Então, a gente vai tentar rapidinho trabalhar aqui isso. Então, as logos podem ter formatos quadrangulares. Esses formatos quadrangulares, eles vêm para trazer a representação de equilíbrio, representação de honestidade, onde as linhas horizontais vão trazer essa sensação de êxtase e calma, e as linhas verticais a ideia de prontidão e equilíbrio. Então, essas formas quadrangulares são muito utilizadas por empresas que precisam representar esses valores, como a BBC, que ele precisa dar aquela ideia de honestidade, porque é uma empresa televisiva de notícias, a BBC News, certo? Utiliza muito as formas quadrangulares. A própria Microsoft tem utilizado na remodelação da imagem visual dela, eles estão utilizando muito a forma retangular, certo? A American Express, que é uma empresa de cartão de crédito, também precisa dar essa ideia de equilíbrio, uma ideia de honestidade, certo? E o próprio Itaú é muito usado por bancos. O Itaú eu achei interessante porque ele tanto utiliza a forma quadrada quanto ele dá uma suavizada ali nas pontas dele para dar aquela sensação também de modernidade, de juventude, inclusive nas cores que eles utilizaram para representar, certo? Nós temos logo também que são as formas circulares ou formatos arredondados, certo? Nós temos aí, por exemplo, dentro dos formatos circulares arredondados, eles querem passar a ideia de modernidade e querem passar a ideia de infinitude. Dentro desse contexto de modernidade e infinitude, também vem passar a ideia de proteção. Isso é aquilo que envolve, aquilo que protege. Então, as formas circulares vêm passar. São três conceitos bem distintos, mas muito interessantes. A modernidade como algo que está arrojado, infinitude como algo que não se acaba, o ciclo é uma coisa contínua, e proteção como algo que envolve. E aí nós vamos ter, por exemplo, a BMW utilizando muito os formatos circulares, também a LG trazendo aquela ideia de modernidade, certo? A Nissan, que é também dentro do mesmo ramo, trazendo essa ideia de modernidade. E aqui eu tenho uma logo de um projeto, Adote uma Praça, e que ele traz essa forma circular dentro dessa ideia justamente de proteção junto com as cores, essa cor esverdeada que traz mais essa ideia. Onde eu vou ver também essa ideia de proteção dos símbolos, por exemplo, de algumas doulas que utilizam muito isso, ou mesmo de serviços de enfermagem e tal, são utilizados bastante esse formato circular para trazer essa ideia. E é claro que empresas do ramo de tecnologia e empresas do ramo televisivo também utilizam para trazer essa ideia de proteção. Mesmo você vê duas empresas, a Globo e a Record, duas empresas que são distintas e que são concorrentes, mas utilizam a mesma ideia circular dentro da sua logo para trazer essa ideia de modernidade. Não é isso? E aí também o Banco do Nordeste, eu acho interessante que o Banco do Nordeste utiliza esse formato circular dentro dessa logo dele, trazendo tanto essa ideia de modernidade quanto essa ideia de proteção, porque o Banco do Nordeste é um banco que trabalha dentro de uma perspectiva diferente do sistema bancário normal. E aí nós temos os formatos triangulares. A gente lembra logo do Antigo Egito, né? Mas o formato triangular ele é um formato bem versátil, porque ele tem a ideia de ação, de algo que está sendo feito, de algo que está em movimento. Ele tem a ideia também do conflito, né, aquelas coisas conflituosas, como também ele vem nos trazer uma ideia de espiritualidade, de algo elevado, né? Mas não é só isso, a forma triangular também traz ideia de instabilidade, certo? E a atividade
de acordo com a questão de ação ou desafio também, e também tem essa da agressividade. Então, ele é muito utilizado por muitas empresas para representar coisas desse tipo, certo? Como, por exemplo, a Mitsubishi, que tem uma questão oriental relacionada com a questão espiritual, mas também com a questão da ação, ação, certo? Aqui eu tenho uma logo de um instituto de yoga muito interessante, porque mesmo o formato triangular não está presente de forma tão visível, mas nós observamos isso e essa coisa levando para cima, dando aquela sensação da espiritualidade. Nós temos a Adidas aí nessa logo dela, onde nós temos esse formato quase como uma montanha e que traz essa ideia, né? Essa montanha trazendo essa ideia de um desafio, de uma ação, de algo que está sendo feito e que pode ser alcançado pela Adidas utilizando elas, né? Assim como a Reebok também, que olha só, concorrente da Adidas, mas usa a mesma ideia dentro de sua logo, não é isso? E a gente tem ali a Doritos, né? Ele utiliza esse formato triangular, principalmente devido ao formato dos nachos dele, mas também esse novo formato que eu estou colocando aí para vocês verem, aqueles salgados deles que são um pouco apimentados, justamente para dar essa ideia de conflito, de uma coisa agressiva. É muito interessante. Mas também é utilizado como, por exemplo, no sino do Google Drive, certo? Dando essa ideia de ação, né? É uma coisa que está sempre em atividade. Como também na Caterpillar, que é uma empresa de tratores, né? Utiliza o formato triangular para trazer essa ideia de uma coisa de ação. E aí as bandas de rock vão usar demais o formato triangular, porque é um formato que traz essa sensação de conflito e de agressividade, que é uma das coisas que algumas bandas de rock gostam muito de retratar no seu comportamento. Então, a gente tem como a banda Anthrax, como a banda Metallica, o Iron Maiden, o Judas Priest, tem o Creator, o Halloween, que são bandas que trazem esse formato aí triangular dentro das suas logos, que representam as bandas, não é isso? Também o AC/DC, não podia esquecer, como é que esquece o AC/DC, não é isso? Um ícone do rock. É outra banda que também utiliza muito o formato triangular. Você vê que não tem o triângulo, mas são formatos pontudos que lembram triângulos, formatos que são triangulares. Não é obrigatório que na logo tenha o triângulo, mas aquelas formas trazem essa sensação. E nós vamos ter também um formato triangular nas artes marciais, mas não com a sensação de agressividade, mas já com a sensação da questão um pouco espiritual, certo? A questão do conflito também, mas muito daquela coisa espiritual para trazer o equilíbrio interno. Né? Isso é interessante como o triângulo se tornou uma referência, principalmente no meio do jiu-jitsu, não é isso? Mas isso tudo começou com uma única logomarca, que foi a logomarca de uma das primeiras famílias de jiu-jitsu do Brasil, a família Gracie, que é esse G estilizado na forma de um triângulo que acabou virando febre. Quase muitas logomarcas de equipes de jiu-jitsu utilizam um triângulo dentro da sua representação. Agora, tem algumas coisas que não podemos esquecer na hora de fazer uma logo, certo? Primeiro, a utilização das cores. Lembre que as cores vão ter um papel fundamental quando eu vou criar uma logo, não é isso? Porque ela vai comunicar, transmitir a personalidade da empresa, do serviço ou do produto que eu estou fazendo. Também eu não posso esquecer a tipografia, não é isso? A tipografia tem que ser de fácil leitura, certo? Uma tipografia que vá se comunicar com a logo. Também não podemos esquecer clareza e objetividade. Um logo não precisa ter muita coisa, então eu posso ser simples, claro e objetivo e conseguir o que eu quero ali. Também eu tenho que evitar o uso de degradê de uma cor para outra, porque isso dificulta muito, às vezes, na produção, não na produção da logo em si, mas quando eu quero imprimir aquilo, certo? Porque uma coisa é o que eu estou vendo numa tela de computador, outra coisa é o que eu consigo imprimir para um papel, para uma camisa. Então, o degradê, às vezes, até da mesma cor ainda é aceitável, mas de uma cor para outra, às vezes, fica muito estranho. Então, é uma coisa que eu tenho que evitar. Assim como também eu preciso sempre começar a desenvolver no papel e depois é que eu vou para o software. Eu começo ali na mão mesmo, vou desenhando as minhas ideias, mesmo que eu não saiba desenhar muito, mas eu vou desenhando ali minhas ideias e depois, aí quando eu já tenho uma ideia mais concisa, eu vou para o software para tentar fazer de forma mais profissional. E outra, a logo tem que ter coerência com o tipo de negócio. Não adianta eu ter um negócio de um ramo e fazer uma logo totalmente diferente, que não lembra em nada aquele meu tipo de negócio. Eu preciso fazer com que minha logo converse diretamente com o tipo de negócio que eu estou fazendo. Algumas dicas aqui, pessoal, são essenciais.
Primeiro, criar em vetor, certo? O que é vetor? Vetor é um tipo de imagem, geralmente PNG, mas que ela não perde qualidade quando eu aumento ela. Porque a gente tem que pensar que eu crio uma logo, a logo ela vai ser colocada às vezes na tela de um computador, às vezes na tela do celular, às vezes no cartaz, às vezes num banner enorme. Então eu preciso ter como aumentar e diminuir essa imagem sem perder qualidade. Então, um conselho que a gente dá sempre é criar em vetor. Então, você pode ver que o vetor, eu posso até aumentar ele, que eu não vou perder bastante qualidade, não perco quase nada de qualidade. Enquanto que se eu criar em bitmap, que é outro tipo de imagem, né, que tem o próprio formato BMP, JPEG, que são bitmaps, quando eu vou aumentando o tamanho dele, ele vai perder muito mesmo em qualidade, o que não é nada interessante. Então eu evito usar bitmap, deixo o bitmap para fotos ou coisa do tipo, certo? Onde eu consigo um detalhamento maior. Para logos, sempre em vetor. Vou trazer um exemplozinho simples aqui, certo? Só para vocês entenderem essa questão da criação da logo, certo? Vamos supor que uma empresa aí queria uma logo para representar a sua marca, a empresa familiar, né? Aí o nome da empresa era Boi Matuto. Isso aqui eu estou criando só para espanar mesmo, certo? E eles utilizavam as principais cores, como azul, vermelho e amarelo. É claro que quando você vai criar uma logo, a gente vai ter muito mais informação. Mas como isso aqui é só um exemplo de dados, só para a gente entender um pouco, erros que podem acontecer, então eu trouxe esse exemplo aqui somente com essas informações. Então, a empresa entregou essa logo aí para a família. Olha só, parece até uma coisa feita na escola por um menino, vai fazer aquele trabalho de escola, né? Utilizou as cores aí de forma muito errada, uma tipografia que não consegue conversar com a logo, né? Então não ficou um negócio muito legal, né? É claro que isso aí é o que foi feito para eles, né? Observa a utilização da forma, né? Então, que era uma empresa tradicional, aí eles estão usando aí um círculo que representa modernidade, não sei, talvez não tenha ficado muito legal. Sei que a família não gostou, porque a família estava esperando algo mais ou menos desse tipo aqui, não é isso? Ó? O que a família esperava? Algo mais enxuto, mais chamativo, algo que representasse mais a empresa. É claro que isso aqui é uma coisa feita de forma rústica, eu fiz rapidinho aqui somente para representar uma ideia para vocês, né? Para que vocês aí posteriormente, nos trabalhos de vocês, possam tentar entender um pouco melhor dessa questão da criação de uma logo. É claro que design não é só criação de logo, design não é desenho, design é muito mais que isso, é uma essência muito maior. O design, ele se preocupa não apenas com forma, mas também com função. Então, nós temos uma função muito grande, muita coisa para fazer, né? Não somente logos. É claro que essa aqui era sobre criação de logos, tem muito mais coisa que a gente pode falar, mas eu também não quero me alongar muito com vocês, tá certo? E espero que vocês tenham entendido bem. E aí nós vamos ficando por aqui mais uma vez, mas é claro que eu vou pedir mais uma vez para vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? E nos encontramos mais adiante para a gente conversar mais um pouquinho aí sobre algum assunto, principalmente relacionado ao design, viu? Abraços para todos vocês!